Olá, gente. Bom, eu vou fazer esse último vídeo aqui concernente àquele vocábulo errado ainda, volto. O assunto sobre divindade e trindade ainda estou estudando, tá certo? Quando eu concluir, vocês vão saber, porque eu estou prestando assessoria a uma pessoa que está mestrando na Metodista, então eu não tenho tempo para isso, fora as minhas aulas na faculdade, que eu retomei as minhas aulas, vocês estão vendo os vídeos aí. Então, se vocês mandarem algumas perguntas, hoje eu não tenho tempo para isso, mas quando tiver uma oportunidade farei. Então esse é o último vídeo, os vídeos que eu vou estar subindo agora é referente às minhas aulas na faculdade. Quando terminar essa assessoria, eu retomo o trabalho com os pais da igreja, tá certo? Bom, a pergunta é o seguinte: eu posso utilizar aquele vocábulo errado, lá de Gênesis capítulo 2, versículo 24, com a mesma conotação e aplicação a Deuteronômio 6,4 do Shema Israel? Posso ou não? Ou seja, o significado do vocábulo errado eu já inseri no vídeo anterior. Mas vamos a esse aqui. A expressão serão uma só carne pode referir-se à essência de Jesus e o Pai? A mesma essência, a mesma divindade e tal? Bom, Gênesis 2,24 diz: portanto deixará o homem o pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Isso é onde as pessoas querem chegar. Bom, existia Adão e Eva e se tornaram uma carne. Agora, vocês sabem o que significa isso, se tornar uma carne? Esse se tornar uma só carne é a mesma coisa entre o pai e o filho? Ou seja, as pessoas dependem da versão em português, aí onde está morando o perigo. Em hebraico, nós temos a expressão, deixa eu aumentar aqui para poder ler. Al ken azav ish et avim et imo vedavak beisto veriar verhayur levassar errat. Vamos analisar então os vocábulos. Bom, a declaração introduzida pela frase hebraica al-ken, o que significa esse al-ken? Seria um portanto ou por isso. Esse portanto nós chamamos de conjunção coordenativa conclusiva, tá? Isso dentro, trazendo para o português, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Então nós temos em hebraico al-ken, inicia dessa forma a oração, portanto ou por isso. É um comentário editorial. Isso que vocês veem na Bíblia, portanto, deixará o meu pai e mãe, isso aí não é divino, nada disso. Isso é apenas um comentário editorial. Isso vem do editor. Ou seja, aquele que editou, tá certo? E não uma extensão da citação. A declaração descreve o que aconteceu e não o que vai ou deveria acontecer. Ele está dizendo: é por isso que fazemos as coisas da maneira que nós fazemos. Ela faz uma ligação, esse al-ken, tá? Essa conjunção coordenativa, ela faz uma ligação contemporânea à prática com o evento histórico que está sendo narrado. Isso é uma característica do narrador. Então, eu não vou abrir aqui as perícopes e delimitar esse versículo, senão seria uma linguagem um pouco mais complexa. Mas concernente à exegese pura do Antigo Testamento, eu estou dando aula na faculdade, ainda estou na parte histórica, e eu vou subir alguns vídeos para vocês saberem o que é delimitar, abrir perícope, segmentar um texto. Aí vocês vão entender como analisar o aparato crítico, lidar com a crítica textual, o que é a sincronia, diacronia, tá certo? Quando entrar esses vídeos eu vou subir, essa é a aula que eu estou dando esse semestre na faculdade, vocês vão entender um pouquinho essa linguagem científica, técnica e exegética, tá? Bom, para outros, o evento histórico narrado em Gênesis 2:23 fornece a base para a prática contemporânea descrita no versículo 24, e por isso que as formas verbais do imperfeito, se a pessoa não souber o que é o tronco verbal, o seu tempo verbal, fica difícil. Por isso que eu estou usando essa linguagem, porque no português não tem como ver isso, só no hebraico, tá? Então no hebraico você tem um tempo perfeito e imperfeito, tá? Então as formas verbais do imperfeito são traduzidas no tempo perfeito em vez do futuro. Então o tempo perfeito presente do que o tempo futuro. Para outros exemplos de al-ken com imperfeito em uma estrutura da narrativa, basta ver em Gênesis 10:9, quem conhece o hebraico pode ver isso, tá? Gênesis 32:32, número 21:14, número 21:27, 1 Samuel 5:5, 1 Samuel 19:24, 2 Samuel 5:8, tá bom? O verbo traduzido por deixar, deixa eu aumentar aqui para ver a fonte, azav, normalmente significa abandonar, deixar para trás, descartar,
quando usado com sujeito humano e objeto. Está aqui as referências bíblicas que vocês podem constar isso. Dentro do contexto da antiga estrutura da família israelita, isso não poderia referir-se à separação emocional e geográfica. O narrador está usando uma hipérbole para enfatizar a mudança de perspectiva do pensamento de um jovem referente aos seus pensamentos que devem voltar ao amor e ao casamento. Esse é o objetivo do escritor da narrativa. O tempo perfeito com o vav consecutivo, existe o vav consecutivo e o vav conjuntivo em hebraico. Dentro da estrutura da oração, da segmentação, muda um pouquinho o sentido se a pessoa não souber utilizar qual é qual. Realiza a mesma mudança habitual ou característica como imperfeito anterior. O verbo é tradicionalmente traduzido como cortar, que tem a ideia básica de ficar com o para. Nesta passagem, ele descreve a relação inseparável entre o homem e a mulher no casamento como Deus planejou. Bom, vamos analisar a expressão, tá? Tornam-se uma só carne. A análise da expressão eles se tornaram uma só carne, ou tornarão uma só carne. O perfeito com vav consecutivo carrega a mesma nuance habitual característica como os verbos anteriores no versículo. A utilização da palavra carne, basar, na tradução muitas vezes leva a interpretações incorretas ou incompletas. A palavra hebraica refere-se a mais do que apenas uma união sexual. Quando eles se unem no casamento, o homem e a mulher trazem à existência uma nova unidade familiar. É isso que está tratando e tornarão-se uma só carne. Não é igual a essência, Jesus e Deus e o Pai. Não tem nada a ver com isso. Está se referindo nada mais do que uma unidade familiar, ou seja, vai se tornar uma nova família. É esse o sentido, unidade familiar, não unidade de essência, como alguns imaginam, tá? A frase uma só carne ocorre somente aqui, isso nós chamamos de rapax legomenon, é onde que existe uma única atestação no texto, tá? Somente aqui deve ser interpretada à luz do versículo 23, à luz do contexto, que é o versículo 23. Lá o homem declara que a mulher é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Por exemplo, a frase descreve a relação entre Labão e Jacó, essa questão de unidade, Gênesis 29:14, Abimeleque e os siquemitas de Siquém, Juízes 9:2, sua mãe era uma siquemita, Davi e os israelitas, segundo Samuel 5:1, lá você vai ver, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, essa unidade que está nesses textos aqui, Gênesis, Juízes e Samuel, não está falando de unidade de essência, está falando de unidade familiar, tá? Davi os anciões de Judá e Davi o seu sobrinho Amasa, tá bom? A expressão uma só carne indica que eles se tornam, por assim dizer, parentes. Pelo menos legalmente, ou seja, uma nova unidade familiar é criada metaforicamente. É isso que significa e tornarão-se uma só carne, tá? Esse é o sentido. Só que as pessoas querem pegar esse sentido e aplicar Jesus e Deus como essência de divindade. Não, não tem nada a ver no hebraico isso daí que vocês estão querendo achar. O que vocês acham, mas a comprovação não é essa, tá? A análise textual do hebraico, não. Nesse primeiro casamento da história humana, a mulher foi literalmente formada a partir dos ossos e da carne do homem, segundo a narrativa bíblica, tá? Mesmo que os casamentos posteriores não envolvam uma operação cirúrgica, que foi o que aconteceu, segundo a narrativa da criação da mulher. O primeiro casamento define o padrão de como os casamentos posteriores serão compreendidos e explica por que o casamento substitui a relação pai e filho. Portanto, deixará o homem o quê? Pai e mãe. Unir-se-á a sua mulher. Unir a sua mulher. Não é unir no sentido de essência. Tá? Como diz assim, tornarão uma só carne, esse é o contexto. Não é em essência. É em convívio, em vidas ali. Construir uma família, tá bom? Portanto, a expressão não denota apenas a união sexual que segue ao casamento ou os filhos que são concebidos no casamento, ou até mesmo o relacionamento espiritual e emocional que envolve, embora todos esses estão envolvidos em tornar-se uma só carne. Então tudo isso pode ser e é a questão de tornar-se uma só carne, tá? A vinda dos filhos, etc e tal. Pelo contrário, assim como as relações de sangue são espécies de carne e osso, por isso o casamento cria uma relação de parentesco semelhante entre homem e mulher, tornam-se relacionados com o outro como irmão e irmã, e isso explica aqui embaixo. As leis em Levítico 18 e 20, e possivelmente Deuteronômio 24, do 1 ao 4, ilustram a aplicação deste princípio parentesco de cônjuges à situação após o divórcio ou a morte de uma das partes. O que acontece? Ou seja, a mulher se torna no casamento uma irmã para os irmãos de seu marido. Ela se torna. Quando ela se une ao seu marido, ela acaba se tornando irmã
ou seja, dos seus cunhados, vamos colocar assim, que é o irmão do marido, tá? E uma filha para com o pai de seu marido, e assim por diante. Ela não pode se casar com qualquer um deles, a não ser que seu marido morra ou lhe dê o divórcio. Então isso sempre aconteceu. Então esse é o sentido de se tornar um. E as pessoas querem pegar essa bendita passagem, e o homem deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, e ambos se tornaram uma só carne, como a mesma coisa, porque aparece a palavra errate ali, aí em Gênesis 2,4, querem comparar com o Deuteronômio. Só que tem a questão, senhores. O vocábulo pode ser o mesmo, mas tem que ver qual a sua conotação dentro do contexto. Não é porque aquela palavra significa um que tem que ser um na mesma conotação do Deuteronômio em todas as ocorrências desse vocábulo. Lógico que não. É a mesma coisa eu pegar a palavra manga. A palavra manga pode ser que uma fruta, manga de uma camisa, mas é uma palavra só, não é? É. Mas qual a sua conotação vai depender do contexto. Então eu não posso generalizar o vocábulo e achar que ele vai significar a mesma coisa em todos os sentidos. Lógico que não. Por isso que tem que tomar cuidado em generalizar, igual muitas coisas na Bíblia são generalizar, ainda mais o português. Para nós que dependemos da língua portuguesa, nós pegamos aquele vocábulo e acreditamos que o sentido primário daquele vocábulo é o mesmo sentido em todos os contextos. E não é. Então está a explicação. Então Gênesis, esse capítulo 2, versículo 24, diz que se tornarão uma só carne, não tem nada a ver com essa essência que as pessoas querem colocar entre Jesus e o Pai, tá certo? Então, mais para frente, depois, quando eu terminar todo o meu trabalho, eu vou pegar todas essas passagens que os senhores sabem e mencionam. Não só porque está escrito na Bíblia, Jesus é Deus por causa disso, diz não, todas essas passagens que os senhores conhecem, sabem, ou talvez outros que os senhores não conhecem, eu vou utilizar todas essas passagens para saber, ele é ou não é, existe ou não existe essa divindade nele, tá certo? Então tenham paciência, quando terminar todo o meu trabalho, eu retomo meus estudos e vocês vão saber se ele é ou não, mas com fundamentos e não com axologia, tá? E muito menos com a versão em português. Eu vou lidar com esse trabalho com papiros, códices e menção dos pais mais antigos, não com a ideologia que existe por aí hoje, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.